Arena Broadcast. Arena Broadcast. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no canal Arena Broadcast para mais um episódio. E hoje nós vamos conhecer a fundadora do projeto que mais cresce no estado de Goiás. Estou falando do projeto Cidadania que Acolhe. E hoje nós vamos conversar com a Paula Caetano, que é a fundadora. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como é que foi a vinda aqui pro estúdio? Tinha muito trânsito? Foi tranquilo. Tranquilo, né? A Uhum. localização aqui. Ótima localização, gostei. A gente conversou nos bastidores aqui, você veio de Uber, né? Sim, vim de Uber, foi mais fácil ainda para estacionar, não precisei. Foi bem E legal. Paula, você é mãe também, né? Sim, sou mãe de duas mocinhas. Duas de- mocinhas? Isso, uma de 14 anos e outra de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Sim, Então tá naquela fase já de começar a andar, sim. Ela já tá na de- fase de abrir geladeira, entrar dentro da geladeira, subir nos armários. Ela esconde também, sua filha mais Não, nova? ela não esconde. O meu filho esconde. Eu Ele chego em esconde? casa, ele sai assim, ó. Aí ele passa na minha frente e esconde assim no rack, nos armários. Ele passa na minha frente, Ainda bem dizendo que a ele, minha não faz isso. e dizendo ele tá se escondendo de mim, né? Uhum. Dizendo ele passa na minha frente, entra ali e fala que tá escondendo de mim, que eu não vi ele. Mas criança é muito bom, né? Criança é bom demais, é verdade. Nossa, é uma bênção, minha princesinha. O seu também deve ser. Sim, sim. Mas uma coisa que acho que é muito bacana é que no projeto Cidadania que Acolhe, você também trabalha com crianças, né? Além de mães e Sim. tudo mais, né? Sim. Vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto, né? Uhum. Qual que foi, como que nasceu, assim, de fato, o projeto Cidadania que Acolhe? Então, o projeto ele iniciou a partir da minha vivência, que eu tenho uma história, né, de violência, que eu vivi num relacionamento abusivo, no qual eu era diminuída o tempo inteiro. Eu não podia sair, as pessoas não podiam ir até a minha casa. Então, assim, era uma coisa que minava a minha confiança e eu não conseguia sair daquilo. Até que eu peguei, quando eu estava grávida dessa minha bebê, de 1 ano e 8 meses, aconteceu uma situação de violência, inclusive véspera de Natal, 24 de dezembro de 2023. Véspera de Natal. Aham, 24 de dezembro de 2023. Ele chegou em casa e jogou tudo em mim, os vizinhos chamaram a polícia, foi assim, uma situação terrível. E aí minha família descobriu que eu estava passando por aquilo. Aí, a partir dali, eu tive, assim, eu já queria sair daquele relacionamento, não estava conseguindo. A partir dali, eu decidi que eu iria sair daquele relacionamento, que eu não ia passar mais por aquilo. E aí, eu fui e saí desse relacionamento. Não foi uma coisa fácil, não foi fácil. Eu acho que não é fácil para ninguém que está passando por essa situação. Mas, ainda assim, eu resolvi sair, assim, a partir daí, eu não quis mais voltar. Eu vi que não era aquilo que eu queria para as minhas filhas, que eu não queria que elas vivessem aquilo. E aí eu fui e decidi sair. E o Cidadania iniciou a partir daí, porque eu tive o apoio da minha família, mas nem todas as mulheres têm apoio da família delas. E quando eu denunciei, que eu peguei uma medida protetiva, o governo de Goiás, ele me instruiu, através do NUDEM, que é um apoio jurídico que a gente tem, que as vítimas de violência têm, que eles explicam sobre a medida protetiva, como que funciona o ciclo de violência. Eles me ofereceram também um acompanhamento psicológico através do CREI, que assim, as pessoas elas são muito acolhedoras. Lá no CREI, eles têm um serviço de acompanhamento psicológico? Lá no CREI, o nome CREI, é CREI. né? Aham. Desculpa. Sim,
Tudo bem. O CREI é um acompanhamento para vítimas de violência, é um acompanhamento psicológico exclusivo. A gente é acompanhado por um tempo. Eu fui acompanhada até minha bebê nascer, cerca de um mês que ela nasceu. Aí depois eles me encaminharam para outro acompanhamento e depois eu retornei, continuei acompanhando com eles. Até hoje eu acompanho se... Agora tem os grupos, né? Até hoje eu acompanho. Então, assim, eu pensei o seguinte, se para eu sair, eu precisei de tudo aquilo, porque se eu não tivesse um acompanhamento psicológico, é bem provável que eu tivesse voltado a passar por aquela situação. Então, assim, a partir desse momento que eu tive um acompanhamento psicológico, que eles também me ofereceram um benefício chamado Goiás por Elas, que também é para vítimas de violência, que é um apoio financeiro. Porque a maioria das mulheres, elas dependem São financeiramente. dependentes, né? Sim, elas dependem financeiramente do agressor. Então, assim, fica mais difícil para elas sair dali, sabe? Então, foi por causa disso. Porque, assim, eu vi que tinha várias maneiras da gente sair, mas nem todas as mulheres conhecem essas maneiras de sair de um relacionamento abusivo. Assim, muitas maneiras que tem assim de dar um apoio estão disponíveis para as mulheres e elas não sabem, né? Sim, E você correu um pouco atrás disso e descobriu que tem algumas sim, coisas que estão disponíveis, né? O sim. projeto ele visa também fomentar isso, Sim, na levar verdade, o essas ideias. projeto, eu iniciei o projeto porque eu descobri que tinha tudo isso, não é assistencialismo, não é assistencialismo para a Uhum, pessoa ficar dependente do governo, nem nada disso. É como se fosse uma mão que eles estivessem dando para a gente para poder sair daquele relacionamento, entendeu? uhum, É um apoio que eles dão. E a maioria das mulheres, elas não sabem. Às vezes elas não sabem que pode sair dali, porque quando eu entrei no relacionamento, eu era muito bem de vida, eu tinha minha loja de roupas ali em frente ao Vaca Brava, eu tinha muitas coisas. Então, assim, eu sei que foi minando tudo que eu tinha, e eu cheguei num ponto que eu dependia totalmente dessa pessoa. uhum, Então, assim, para mim foi muito ruim. Então, quando eu tive esse apoio, principalmente o financeiro, para mim foi uma coisa assim que me tirou dali. Eu olhei assim e falei assim, não, peraí, eu posso ficar tranquila aqui com relação, pelo menos a eu comprar alguma coisa durante um mês para eu me alimentar, eu não vou preocupar com isso, porque minha família me ajudou com aluguel, entre outras coisas, né? uhum. Mas eu pensei assim, com isso aqui eu não vou precisar me preocupar por enquanto. Então, assim, foi uma coisa bem, bem bacana e eu percebi que a maioria das mulheres, elas não têm conhecimento disso, e elas passam pelo que passam, por esse tipo de violência, aguentando várias coisas, sem saber que o governo dá esse apoio. E hoje, assim, você tem uma estimativa de quantas mulheres hoje participam desse projeto junto com você? Do meu projeto, no Sim. caso, assim, e tem em torno de, tenho um formulário, né, de inscrição, tem em torno de 100 mulheres já cadastradas no meu projeto. 100 Isso. mulheres Sim, cadastradas, 100 mulheres cadastradas. assim, que passam por situações semelhantes a essas. Como o projeto ele não é exclusivamente para mulheres vítimas de violência, a gente também trabalha com mães de autistas, é bem variado, sabe? Em torno de 50% são mulheres vítimas de violência, em torno de 10% são mulheres que passam situações de vulnerabilidade, que não Uhum, são nem violência, nem mãe de autistas. E em torno de 40% são mães de autistas ou crianças com neurodivergências, né, outras uhum, neurodivergências, ou deficiências. O projeto fica meio que dividido nesse uhum. âmbito. E a gente também ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade, que precisa, às vezes, empreender ou conseguir algum emprego, quer voltar ao mercado de trabalho, e às vezes fica nessa situação que não consegue fazer nada, não vê um futuro, não vê nada, a gente também presta esse apoio. Ah, entendi. As mães de autistas, você que lida também com as mães de autistas, né? Filhos autistas, quais são, para a gente explicar um pouco para a nossa audiência, quais são os principais desafios que elas enfrentam quando tem um filho autista? Olha, para ser bem sincero para você, é a inclusão. A As inclusão, né? pessoas, elas excluem muito os autistas. Elas Na excluem. escola acontece isso Sim, também? na escola acontece muito. É como se elas fossem solitárias no mundo. Elas chegam assim, elas conversam com a gente e às vezes elas se sentem solitárias mesmo, porque é uma terapia que essa criança precisa, é um apoio. E assim, muitas não sabem dos seus direitos também.
E às vezes elas chegam na onde elas têm que receber esse direito e elas recebem logo um não de cara. E um tratamento para uma criança autista é um custo alto. A pessoa, a criança, ela tem que ter um acompanhamento de um isso, de um Psicólogo. psicólogo, de uma psicopedagoga. Então, assim, é um custo alto para essa mãe. E muitas vezes elas não têm o pai dessa criança presente para ajudar elas, entendeu? Então, assim, eles passam por essa exclusão, por assim dizer, porque nem todo mundo sabe lidar, e também passam por essa falta de apoio, né? Inclusive, em Goiás não tem nenhuma lei, nenhum projeto do governo que ajude essas mães. A gente pretende, em breve, né, criar algum projeto, apresentar algum projeto para o governo, para que eles possam ajudar essas mães de uma maneira mais firme, por assim dizer, né? Porque elas não têm esse apoio. Sim. E, assim, agora uma outra pergunta com relação ao seu próprio projeto, né? Existe algum desafio específico que você enfrentou para iniciar o seu próprio projeto? Tem sim. Assim, no início, as pessoas elas não dão credibilidade quando você está iniciando. Às vezes você chega, igual, por exemplo, eu procurei muita ajuda governamental. Com relação ao Nudem, que foi um apoio que eu recebi, um melhor apoio, assim, o CREI também, eles me ajudaram logo de cara, mas as pessoas, elas esperam ter resultados primeiro, mas quem está sofrendo violência, quem está precisando de ajuda, não tem como esperar. Então, assim, eu fui atrás de apoio de empresas privadas, algumas empresas ajudaram e eu fui fazendo conforme eu pude, entendeu? Mas no início foi bem desafiador, sim. As pessoas, elas querem o projeto já lá, andando, pronto, e que querem ajudar depois que já tiver tudo certo. Mas não é bem assim que funciona, sabe? E sobre essa questão, do funcionamento do seu projeto hoje? Digamos, tem uma mãe que tem um filho autista ou que está tentando sair de um relacionamento abusivo e tudo mais. Digamos que ela vai lá, preenche o formulário que você tem disponível ali nas redes sociais, né? Isso, no Você tem lá Instagram, no tem o Instagram. formulário no Instagram, ou ela pode chamar também no WhatsApp, que a gente envia esse formulário. Lá no formulário tem uma opção dela de escrever exatamente a ajuda que ela está precisando naquele momento. Tem uma coisa que a gente não faz, que é obrigar ela a sair da casa do agressor e nem denunciar o agressor ativamente, né? A gente ir lá e encarar o agressor, a gente não faz isso. Mas a gente dá o aconselhamento principal, a gente faz esse encaminhamento, se a situação for de violência, para ela poder denunciar, para ela poder pedir uma medida protetiva e pedir o que for necessário, porque o governo também ele dá uma ajuda para essas mulheres, não só para as vítimas de violência, mas também para pessoas em situação de vulnerabilidade, que é um aluguel social, que a pessoa ela pode sair da casa do agressor, alugar uma casa para ela morar no período que ela precisar, né? Esse benefício é por 18 meses, então assim dá para ela se estabilizar novamente. Então a gente ajuda ela nesse caminho, entendeu? Para ela ver que existe uma saída a partir dali. Ela entra em contato com a gente, o que a gente puder fazer, o encaminhamento para o psicólogo, a ajuda jurídica, né? Que seria a ajuda do Nudem. A gente também tem as rodas de conversa, onde a gente entende melhor o que está acontecendo. E se ela fala também, né? Lá no formulário, no final do formulário, ela indica, olha, às vezes ela está precisando de um alimento, às vezes ela não tem o que comer, porque assim, nem sempre a pessoa está com um agressor, ou às vezes está passando por uma situação de vulnerabilidade porque saiu das mãos desse agressor, e às vezes ela fica numa situação assim, eu saí dessa situação e entrei em outra, né? Aí às vezes ela tá sem ter o que comer em casa, e a gente trabalha com doações de cestas, de kits de higiene, de fraldas, roupas, todos esses tipos de doação a gente faz para ela poder ter autonomia para começar a fazer alguma coisa para mudar a vida dela. E dentro desse projeto que você trabalha, que você desenvolve, que eu acredito que seja um projeto muito importante, que ajuda muitas pessoas, muitas mães, tem algum caso em específico, não precisa a gente citar nomes, tá? Mas existe algum caso específico assim que te marcou? Você falou assim, meu Deus do céu, graças a Deus que eu desenvolvo esse projeto, porque eu tive a oportunidade de ajudar essa pessoa. Teve algum caso que te marcou?
Assim, tem um caso que me marcou bastante, mas não é de violência. É uma mãe que, infelizmente, o filho dela sofreu um acidente. Hoje ela cuida dele. Inclusive, ela até mandou mensagem hoje que ele é tetraplégico. Tetraplégico, Aham, né? ele só mexe a cabeça. E Uhum. assim, ela passa por muitas dificuldades. Ela disse, eu lembro que quando eu comecei a anunciar o projeto, ela foi uma das primeiras pessoas que entraram em contato comigo. Quando ela recebeu a primeira cesta básica dela, ela chorava tanto e assim, para mim, e ela agradecia tanto, ela foi muito grata por ter conhecido o projeto, sabe? Assim, eu me emociono um pouco de lembrar porque ela não esperava aquilo. Não é todo mundo que faz isso pelas outras pessoas, entendeu? Então, assim, hoje ela entra em contato comigo, ela fala o que está acontecendo com o filho dela. Ela falou que o filho dela está internado desde sábado, inclusive. Mas ela passa situações dela e ela passa muita dificuldade, mas nem sempre ela tem alguém para ajudar ela. Então, assim, eu encaminhei ela para o aluguel social. Hoje Uhum. ela já fez a inscrição dela, está esperando ser aprovada. Provavelmente vai ser, sim, aprovada. Ela não passou por situações de violência, mas ela tem feito. O que o projeto oferece para essas mães que têm filhos com deficiência e para essas mulheres que passam por situação de vulnerabilidade, ela tem recebido. Uhum. Então, assim, é uma ajuda, fez a diferença na vida dela, sabe? Uhum. Eu acho, assim, que o projeto fez diferença na vida dela, assim como de outras pessoas também. Uhum. E assim, uma curiosidade, por exemplo, uma mãe que te procura, só uma curiosidade, né? Inclusive Uhum, para ficar aqui, né? Para uhum. essa informação para nossa audiência. As pessoas que procuram um projeto, elas pagam alguma coisa para acessar essas informações ou o projeto ele tem Não. esse caráter de ser Hum. voluntário É e um tudo mais? projeto voluntário, elas não pagam, falam o que, é que elas estão precisando naquele momento, a gente vê em qual programa elas se encaixam, a gente orienta da melhor maneira possível. Se elas precisarem de atendimento psicológico, a gente encaminha, mas é tudo feito de forma gratuita. A gente tem, inclusive, voluntários, precisamos de mais, claro, né? Uhum. Psicólogos, advogados, terapeutas. Então, assim, a gente tem esses voluntários e a gente procura sempre encaminhar para os que estão disponíveis no momento. Com relação aos benefícios, a gente vê em qual benefício ela vai se encaixar naquele momento e a gente vai encaminhar elas para poder fazer a inscrição no benefício que ela se encaixar. Que bacana. Olha só, pessoal, vocês estão vendo aí o tanto de informações preciosas e relevantes que a gente está tendo aqui. Hoje o podcast é de alto nível, né? Sim. Você imaginou que seria assim? Não. Tranquilo, né? Conversar, né? Bacana. Sim, tranquilo Eu acho mesmo. que, é, sabe, às vezes a gente pensa muito em ajudar o pessoal lá fora, Uhum, pessoal de outros países. Você tem aqui na América do Sul, você tem a Venezuela, que tem muita gente vindo para o Brasil. uhum, Às vezes muitas pessoas na África passando fome e tudo mais. sim. E é muito relevante, é muito importante a gente ajudar também essas pessoas, né? Uhum, A guerra lá no Oriente Médio, enfim, os refugiados, né, que tem e tudo mais. Mas quando a gente para olhar aqui próximo da gente, tem muita gente também que precisa de ajuda. sim. E E a muitas gente não vezes a imagina. gente, devido à nossa correria, né? Uhum. O nosso dia a dia e tal, às vezes a gente meio que faz vista grossa, A né? gente não olha para Não aquilo. olha, porque Uhum. deve ter muita gente que, poxa, às vezes precisa, porque não é É. fácil, né? Hoje no Brasil as coisas não é fácil, né? Não é fácil. Eu vejo assim que principalmente a questão das mulheres, a questão da violência, porque assim, a gente tenta não olhar para aquilo, porque eu mesma, antes de acontecer comigo, eu não tinha essa noção de que isso acontecia todos os dias. Então, assim, a partir do momento que aconteceu comigo, eu pensei assim, peraí, se isso está acontecendo aqui comigo, acontece com outras. E quando eu descobri a questão do ciclo da violência, que quando você vai no DEM, eles explicam esse ciclo. Inclusive, a primeira vez que aconteceu uma situação de violência comigo, eu cheguei aí no NUDEM para tirar a medida protetiva e voltei com o agressor. Então, assim, eu lembro que eu me senti muito acolhida lá naquele momento, mas eu lembro que eu chorava porque sabia que eu estava fazendo uma escolha errada, mas eu entendi que o ciclo de violência era aquele e naquele momento eu não saí. Uhum. Mas aí depois, né, aconteceu tudo o que eu já falei e eu peguei e consegui sair naquele momento. Só que minha família não sabia até então. E eu entendi que o ciclo de violência é uma coisa assim que
existe, querendo ou não, para todos. Existe para todos. As pessoas elas pegam e só não querem olhar para aquilo. É igual o que acontece com as mães de autistas, né? As pessoas elas não olham, elas simplesmente olham para as crianças e acham que as crianças são mal educadas. Só que não é assim. As crianças não são só mal educadas. O que está acontecendo com aquela criança? Sabe? As pessoas elas não entendem, elas só acham assim, ah, essa mãe não educa esse filho, mas não é. Não é. As É, pessoas. é, é, é igual você falou sobre essa questão do episódio de violência doméstica. Uhum, Muitas mulheres voltam para o agressor. uhum. E às vezes a gente julga. Sim, a As gente. pessoas julgam. Falam assim, É, poxa, tá lá, tá vendo? O cara bate nela e ela volta. uhum. Só que quando a gente para estudar o contexto, existe um porquê das coisas. Igual você Sim, falou anteriormente, uhum. existe a questão da dependência financeira, Da dependência da emocional. dependência emocional, e Uhum. tem outras coisas também que envolvem, né? Que aí varia de caso a caso, né? Sim. Mas existe todo um contexto. Às vezes não, a pessoa volta, mas chorando, né? Uhum. Sabendo que não está sendo feita a melhor É, escolha, né? que não tá fazendo a melhor escolha. É igual aconteceu comigo, né? Eu vejo assim que muitas vezes a gente volta porque o agressor, geralmente, no ciclo da violência funciona assim. Primeiro, ele mina totalmente, o agressor mina totalmente a sua confiança, te coloca lá A para sua baixo, sua autoestima, autoestima, você se sente um lixo. E a partir daí, ele vai só te diminuindo, te diminuindo. Aí acontece uma situação de violência. No meu caso, eu não cheguei a ser agredida. Foi violência patrimonial. Ele destruiu o apartamento que a gente morava. E não foi uma, nem foi duas vezes. Então, assim, ele destruiu o apartamento que a gente morava. Ele chegou a me ameaçar de morte, entre outras coisas. Mas a principal violência, no meu caso, foi a violência patrimonial e as ameaças. Então, assim, naquele momento lá, porque eu penso que depois daquilo, o trauma foi tão grande, eu não queria, no primeiro momento, tirar a medida protetiva. Só que a mãe dele entrou em contato comigo, a advogada dele entrou em contato comigo. Inclusive, gente, se acontecer da mãe do agressor entrar em contato com vocês, pedir para tirar medida protetiva, da advogada do agressor entrar em contato com vocês e pedir para tirar medida protetiva, não façam, isso é crime, elas não podem entrar em contato com você. E isso é uma pressão psicológica muito grande, sabe? Procure ajuda, vai no Nudem, ligue 190, chame o Batalhão Maria da Penha, que eles vão te auxiliar nesse momento. E sim. assim, Porque é uma forma de manipulação, né? isso é uma forma de manipulação. A mãe dele me ligou chorando e eu peguei e fiquei com dó dela. E eu lembro que eu fui no Nudem e lá eles falam, porque tem o símbolo, né? Você mostra a palma da mão e quando você mostra a palma da mão, eles entendem que você está sendo coagida No a tirar. Nudem, isso lá no Nudem. Isso. Lá no Nudem, você mostra a palma da mão, eles falam assim que eles entendem, ou você mostra a palma da mão, faz assim. E tem os cartazes lá. E quando eu vi, a vontade que eu tinha era de fazer isso. E eu lembro que eu pedi para retirar e assim, eu sabia que eu estava fazendo uma péssima escolha. E eu lembro que eu fui pro banheiro e eu chorava. Eu não queria fazer aquilo. Só que eu lembro que ela tinha me pedido tanto, sabe? Tipo assim, eu fiquei com muita dó dela naquela época. Só que assim, eu não pensei em mim. E assim, a advogada dele me ligou, e assim, várias pessoas me ligaram, e eu fui muito pressionada naquela época, sabe? E assim, eu tirei aquela medida protetiva, e assim, foi a minha pior escolha. Foi a pior escolha que eu fiz. E muitas vezes as mulheres também fazem isso, elas ficam com dó dos pais, ficam com dó dos filhos, e acabam fazendo isso. E assim, não é a melhor escolha, eu não aconselho fazer. Se acontecer, chega lá e fala, eles vão te ajudar da melhor maneira, né? Então, assim, foi uma situação muito ruim para mim. E hoje, Paula, qual que é a maior demanda que você recebe lá no projeto das mães? Principalmente falando, se tratando das mães. Eu vejo que a demanda maior, elas buscam por autonomia, porque, assim, às vezes elas não têm um emprego, sabe? Às vezes elas precisam trabalhar com alguma coisa, elas não sabem como que elas vão cuidar do filho delas se elas se separarem daquela pessoa, entendeu? Então, assim, existe uma demanda altíssima para que elas tenham esse apoio. Geralmente elas procuram, elas têm muito medo do agressor,
elas têm um certo receio de denunciar eles, mas a partir do momento que elas percebem que elas vão ter um apoio, que elas não vão ficar sozinhas e desamparadas, elas já criam uma coragem maior, elas já têm aquele intuito assim, nossa, eu vou estar protegida. Inclusive aqui em Goiânia tem uma casa de acolhida, de apoio a essas mulheres, sabe? Tem um tempo limite para ficar lá. Eu ainda não recebi mulheres que precisou desse apoio. Eu tive uma pessoa que entrou em contato com o projeto, que ela falou que estava passando por uma situação muito terrível, só que ela deixou de responder, né? Deixou de responder a gente. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Ela chegou a fazer o formulário lá e ela deixou de responder o projeto. Então, assim, eu não sei o que aconteceu com ela. Eu cheguei depois a pesquisar essa casa para que ela pudesse ir, porque ela disse que não tinha onde ficar. Só que ela deixou de responder o projeto. A gente não sabe o que aconteceu. É um clima tenso, né? É Você tá muito acompanhando, pesado. você vê que poxa, é complicado, né? Às vezes. Uhum. Então, assim, mas mudando de assunto agora. A gente está Sim. falando de algumas partes que são tensas Uhum. Que são dentro mais do pesadas. projeto e tudo mais. Mas existe também principalmente eu quero fazer essa pergunta principalmente para o público que está assistindo, Uhum. né? Sobre assim, histórias que passaram por toda essa turbulência, essa Uhum. tempestade, e mães que conseguiram dar a volta por cima, conseguiram se reerguer, Sim. seguir em frente, né, adiante. Existe Sim. alguma história inspiradora também do Sim, projeto? entraram mães já que já tinham saído desse ciclo de violência, só que elas ainda estavam em situação de vulnerabilidade, que elas chegaram a fazer um curso, tem um Cotec aqui em Goiás, não sei se vocês conhecem. Hum, O nome se chama Cotec. Lá eles fazem cursos gratuitos. Você tem vários cursos disponíveis, sejam eles de cabeleireiro, confeitaria, entre outros cursos. E a gente encaminhou essas mães lá para o Cotec. Tiveram duas mães, inclusive elas foram juntas. Elas estavam sim passando por uma situação de vulnerabilidade, sem emprego, precisando pagar aluguel. E elas fizeram esse curso, e nesse curso você tem a possibilidade de ganhar um crédito de até R$ 5.000 para você iniciar o seu próprio empreendimento. Então, assim, elas fizeram esse curso lá, uma fez de unha e a outra fez de cílios, se eu não me engano. E elas fizeram esse curso, elas já receberam o certificado, elas já estão trabalhando com isso. Hoje eu converso com elas ainda, elas agradecem muito, né, por isso. Inclusive uma delas conseguiu o aluguel social e agora assim ela tem autonomia para viver e assim para trabalhar e longe dessas situações de violência, né? Hoje ela vive bem, graças a Deus. E assim é esse o intuito do projeto, levar essas mulheres para a autonomia para que elas não precisem depender de ninguém, sabe? sim, mas eu tô com uma dúvida. O projeto Cidadania Cacole oferece os cursos ou ele encaminha A gente essas encaminha. mães para esses projetos que dão cursos, por exemplo? Então, a gente encaminha, só que estamos agora com um projeto também, como a gente faz as rodas de conversa. Então, assim, nós estamos com um projeto de trazer os cursos, no caso, curso de curta duração, né, para essas mães, para que elas já comecem a trabalhar a partir daquele momento ali. Porque, assim, um curso no Cotec, ele é um pouco mais demorado. Essa mãe vai demorar um pouco mais para trabalhar. Mas aí, Geralmente em torno de quanto tempo lá no Cotec? no mínimo 20 É dias. Cotec que chama? Cotec, aham. Cotec, né? Isso, Cotec. 20 dias de curso? No mínimo 20 E é dias. tudo presencial ou é Tudo online? presencial, não Tudo tem presencial. online. Então, assim, a gente está tentando atender essa demanda, fazendo algumas parcerias para que a gente possa também oferecer esses cursos, por exemplo, cursos de bolos e tortas. Às vezes é uma coisa que a pessoa pode fazer no final de semana, entendeu? Sim. Cursos de coisas que ela vai poder investir pouco num primeiro momento, não vai correr o risco de não receber um crédito, por exemplo, elas vão investir um valor menor e vão poder começar a trabalhar a partir desse curso, entendeu? Então, assim, a gente tem feito várias parcerias para que o projeto também possa oferecer cursos dentro dele. Ah, entendi. Olha aí, que bacana, hein? Uhum, Não é bacana. só a parte ruim, tem a parte boa também, né? O Sim, projeto. o nosso intuito é que a parte ruim não exista mais, entendeu? A Sim. gente quer tirar essas mulheres dessa situação
ruim, trazer elas para a situação boa, que é viver, ter uma perspectiva de futuro, porque quem tem uma perspectiva de futuro passando por coisas ruins, né? Ninguém. Uhum. Então, assim, o nosso intuito é trazer essas mulheres para a autonomia, tirar elas dessa situação de vulnerabilidade, trazer elas para a autonomia, para que elas possam viver uma vida melhor. Ah, sim. E assim, um projeto sendo feito dessa forma, o que que a gente quer, o que que a gente espera é que continue, né? Mais Sim, ainda. Mas eu imagino que você deve ter vários desafios para manter esse projeto ativo, né? Hoje, sim. quais são os principais desafios que você tem ali que você fala, meu Deus, hein? Então, o projeto, ele depende dos patrocinadores, né? Porque, assim, eu não Uhum. consigo tirar do meu bolso e comprar 100 cestas básicas ou 100 kits de higiene ou comprar as roupas. Então, assim, que a gente doa para essas mulheres ou para essas crianças. Então, assim, o projeto, ele depende desse apoio, tanto o apoio governamental quanto o apoio de patrocinadores particulares, né? Que são pessoas que ajudam. A gente tem também os voluntários, né? Porque assim, o projeto também não anda sozinho, não sou só eu. Tem Uhum. outras pessoas que se voluntariaram, que ajudam a gente, às vezes no dia da distribuição, que quando a gente faz essa reunião e chama várias pessoas para fazer a distribuição das cestas, quando a gente faz um encontro com as mulheres cadastradas e a gente vai Uhum. fazer essa distribuição, a gente tem a necessidade dos voluntários, a gente precisa, às vezes, servir um lanche ou algo assim. Então, a gente precisa desse apoio, dessas pessoas que ajudem a gente a manter o projeto, para que o projeto continue crescendo. Uhum. E assim, eu tenho assim uma vontade muito grande de ser voluntário Que em um bom. projeto social, sabe? Eu Uhum. acho que fazer o bem sem você visar ganho financeiro só pela ajuda ao próximo, acho que Uhum. é algo tão satisfatório, né? Sim, é muito satisfatório. Depois vamos conversar mais sobre isso, porque eu me Vamos. interesso em ser um voluntário, né? Ah, seria ótimo. Em alguma coisa que eu puder ajudar, com certeza. Uhum. Mas assim, uma outra pergunta, eu acho que uma pergunta também importante. Como que a sociedade e as empresas podem ajudar o seu projeto a continuar vivo? Então, a gente recebe as doações via Pix, que é Uhum, no e-mail cidadaniaqueacolhe@gmail.com. E a gente também recebe as doações de cestas básicas. Às vezes a pessoa não quer doar a cesta básica, mas quer doar um fardo de leite, uma caixa de leite, um fardo de arroz, sabe? Quer doar os uhum, alimentos em separado, a gente monta essas cestas também. Brinquedos, a gente recebe doações de brinquedos, porque as crianças que chegam lá, às vezes elas chegam sem nada, né? Às uhum. vezes a mãe vem, tá fugida, sabe? Às vezes passa por alguma Às situação vezes assim. foge de casa, né? Isso, e aí a criança vem e um brinquedo faz uma diferença, porque assim, a mãe pode distrair essa criança com alguma coisa, então assim, a gente recebe essas doações de brinquedos, de roupas, de alimentos, as doações em dinheiro também. Ultimamente a gente tem recebido muito mais o apoio dessas empresas em particular, que elas vêm, elas doam. Nem todas as empresas elas querem ser vistas, né, a partir Uhum, daí, mas muitas empresas a gente faz questão de mostrar o uhum. apoio que elas dão. Que E são fundamental, né? isso é um apoio fundamental. E assim, quando a gente mostra que uma empresa está ajudando, as outras empresas elas também sentem de ajudar. Compram a causa, né? E isso, compram a causa. E elas entendem que é um projeto importante, assim, que Uhum, vai tirar, que vai trazer essas pessoas que às vezes a gente não vê, como a gente comentou, que vai trazer essas pessoas de uma situação muito vulnerável para uma situação que elas vão poder, às vezes, trabalhar para essas empresas, que às vezes elas vão poder prestar serviço para essas empresas futuramente, sabe? uhum. Que bacana. E o público? Como que o público pode acompanhar isso tudo, se envolver também, participar, né, divulgar, mostrar isso para outras pessoas que talvez precisa? Como que vocês se apresentam? É nas redes sociais? É um canal específico? Sim, a gente tem o Cidadania que Acolhe no Instagram. No TikTok, nós estamos em todas as redes, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Uhum, Temos também o WhatsApp, que a pessoa pode entrar em contato, a pessoa que estiver passando por alguma situação, ou se a pessoa for apoiadora também, quiser entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 62 99311 9499. E entrar em contato pelas nossas redes. As pessoas elas podem conhecer a partir dali e se quiserem apoiar também, se quiserem entrar em contato, conhecer melhor o projeto, é uhum. só entrar em alguma dessas redes ou no WhatsApp. Paula, é o seguinte, eu quero te agradecer. Acho que foi um papo muito bacana. Acho que
é um projeto que tem tudo pela frente, né? Eu acho que o estado de Goiás merece pessoas como você, que lida com situações difíceis, né? Você também já passou por isso, então você tem um conhecimento de causa, sabe, né, profundamente como é que funciona todo o processo e tudo mais. Mas a gente tem que encerrar esse episódio e eu queria muito que você mandasse uma mensagem para as mães, né, para as mulheres que estão assistindo esse episódio, que caso ela se identificar com alguma situação que você mencionou aqui, que ela possa procurar o projeto, né? Projeto, esse projeto que é maravilhoso e que, enfim, contribui bastante para o nosso estado de Goiás, né? Então, essa sua câmera, fica à vontade, manda a sua mensagem. Obrigada. Então, eu quero falar para vocês, mulheres, que não se calem, que no primeiro sinal de violência procurem ajuda. Disque 180, tem o WhatsApp também, que vocês podem denunciar. Em situação de violência iminente, ligue para o 190 também. Para as mães de autistas, eu quero dizer que vocês não estão sozinhas, que vocês têm hoje um apoio, um acolhimento através do projeto Cidadania que Acolhe, e a gente vai buscar políticas públicas que possam apoiar vocês, mães de crianças autistas, neurodivergentes ou com outras deficiências. E sim, a gente vai acolher vocês nesse primeiro momento e vai incluir vocês. Vocês não estão sozinhos. É isso aí. Paula, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Eu quero que você volte aqui outras vezes para a gente trazer Sim. outros casos de sucesso, né? Porque a gente torce muito, né, para que as mães elas dê a volta por cima, né? Saiam Com dessa certeza. situação difícil, né? Uhum. E de verdade, eu tô muito feliz com esse episódio, tá bom? Obrigada. Vocês também que estão assistindo esse episódio, olha só que episódio bacana, né? Você que está assistindo esse episódio, corre lá no Instagram do Cidadania que Acolhe, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, né? Que mais? YouTube Aham. Cidadania que Acolhe também, e acompanhe também, né? Para você que conhece alguma mãe que está passando por uma situação semelhante, apresente esse projeto para ela também. Compartilhe o WhatsApp do projeto Cidadania que Acolhe, né, para essa mãe que está passando por algum momento de dificuldade, que com certeza vai ser muito bem atendida, vai ser muito bem recebida, tá bom? Então, a gente vai deixar todas as informações, as demais informações na descrição desse vídeo, tá? E obrigado mais uma vez por todas as pessoas que estão compartilhando e assistindo aqui no canal Arena Broadcast. Fechou? Obrigado e até a próxima.